E aí, gente, como que vocês estão? Eu sou a Marina Garcia e vou trazer para vocês mais um boletim do futebol feminino do São Paulo. Hoje, primeiro eu vou falar sobre a categoria de base, já que o Sub-20 estreou na temporada com vitória, e aí eu vou trazer um resumo dos resultados da seleção brasileira feminina. Também vou falar de algo muito importante, que é o retorno do time profissional, depois da pausa para a data FIFA, e trazer também falas de profissionais do clube sobre a preparação do time profissional, de uma forma geral, e também para esse retorno. Então, fica até o fim do vídeo para você saber de tudo, mas primeiro deixa seu like, se inscreva aqui no Arquibancada e compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Bom, o time sub-20 do São Paulo feminino estreou no Campeonato Brasileiro da categoria no último sábado, dia 7 de março, contra o Sport na Ilha do Retiro. E essa estreia foi em grande estilo. Michele e Raika marcaram os gols da vitória São Paulina por 2-0 e garantiram os primeiros 3 pontos do time no torneio nacional. Vamos ouvir os depoimentos da técnica Cíntia e também as falas das autoras dos gols. O jogo de estreia é um jogo sempre muito difícil, né? Porque a gente tem que lidar com um monte de coisa, viagem, as meninas ficam um pouco nervosas. E a gente começou um pouco nervosa ali, depois a gente foi se ajeitando. Mas é muito difícil enfrentar o Sport aqui dentro da casa deles, a torcida falando. Então, mas muito feliz pelos 3 pontos. Acho que a gente perdeu muita oportunidade, né? Mas elas também. Então, o futebol feminino está crescendo de uma maneira onde não existe mais um time fácil. Todas estão bem instruídas, a gente percebe, sabe, o treinamento, o trabalho dos professores. Então, tô feliz de estar aqui no São Paulo, agora como treinadora do 20, efetivada, e viemos de bons resultados e eu quero manter esse bom resultado, mas sabendo que vai ser muito difícil, precisamos trabalhar, e eu acredito que o trabalho sempre devolve. Então, feliz pelos 3 pontos e seguimos para a próxima. Obrigada. Fiquei muito feliz pela vitória. Acho que como a estreia tem um pouquinho de nervosismo, mas a gente conseguiu sair com um bom resultado e é muito importante para o segmento do campeonato. Estou muito feliz pela estreia, poder ajudar o São Paulo. Estou muito feliz em poder estar aqui também e só agradecer a Deus. E muito feliz pelo gol, poder ajudar meu time. A equipe sub-20 está no grupo E, junto com Ferroviária, Sport e Aliança, e o próximo desafio vai ser justamente contra o Aliança, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nessa quinta-feira agora, dia 12 de março. O São Paulo vai ser o mandante desse jogo, que vai ser às 3 horas da tarde, no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Lembrando que nessa primeira fase, os times de cada um dos 6 grupos se enfrentam entre si em turno e retorno, e se classificam para a próxima fase os primeiros colocados de cada grupo, além dos 6 melhores segundos colocados de cada um desses grupos. Galera, antes da gente continuar, no último domingo, dia 8 de março, como todo mundo sabe, foi Dia Internacional da Mulher, e o São Paulo aproveitou essa data para levantar uma pauta importantíssima, que é a violência contra a mulher. Segundo dados da agência Senado, 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. E aí, por isso, assim como o São Paulo citou em postagens nas redes sociais, nós aqui do Arquibancada também queremos trazer uma reflexão e uma conscientização sobre isso e pedir por mais justiça, por mais políticas públicas e por mais responsabilidade da sociedade como um todo, e que a gente possa propagar respeito pelas mulheres nas nossas falas e nas nossas ações todos os dias. A violência contra a mulher precisa ser denunciada. Então, se você passa por isso ou você conhece alguém que passe por isso, denuncia, disca 180. E a gente também quer prestar uma sincera e muito merecida homenagem a você, torcedora, que ama o futebol, é apaixonada pelo São Paulo e merece ser quem é e ser respeitada sempre. A gente te agradece demais por acompanhar o nosso trabalho e fazer parte da família Arquibancada Tricolor. Aqui na nossa equipe a gente conta com mulheres fortes, inteligentes, talentosas, dedicadas e únicas, né? Que cada uma com a sua particularidade torna possível que o nosso projeto seja colocado aqui em prática todos os dias.
E galera, antes da gente voltar a falar do São Paulo, vamos falar um pouquinho dos últimos compromissos da seleção brasileira feminina, já que o tricolor não entrou em campo, né, nesses últimos dias, justamente por conta da data FIFA, né? Bom, o Brasil, que não contou com representantes do São Paulo entre as convocadas, disputou 3 amistosos. O primeiro foi contra a Costa Rica e aí o Brasil venceu por 5-2. Depois, o Brasil acabou perdendo para a Venezuela por 2-1. E vale destacar que essa foi a primeira vez na história que a seleção brasileira foi derrotada pela seleção venezuelana. E aí, por fim, também teve o confronto contra o México, que o Brasil saiu derrotado por 1-0. Então, acabou que não foi uma data FIFA com resultados tão bons, né? Uma vitória e 2 derrotas em 3 jogos, mas a seleção brasileira volta a campo já no mês de abril, jogando em casa, né, pela FIFA Series, que vai ser disputada em Cuiabá. E além da seleção brasileira, vão participar desse torneio também o Canadá, a Zâmbia e a Coreia do Sul. Agora, então, bora falar do time profissional do São Paulo feminino, que segue em preparação para voltar a campo, e foi divulgada, né, algumas análises de profissionais de desempenho do elenco. Elas falaram sobre como foi a preparação na pré-temporada, que começou no dia 5 de janeiro, e como todo o planejamento colaborou para os bons resultados nesse início de ano. Vou trazer para vocês primeiro a fala da preparadora física Camila Barros, abre aspas. Tivemos uma pré-temporada muito produtiva, com 6 semanas de preparação e 3 amistosos, o que permitiu construir uma base importante de trabalho. No futebol, sabemos que esse período é fundamental para ajustar cargas, ganhar ritmo e preparar o elenco para as demandas competitivas do ano. As atletas responderam muito bem ao trabalho e conseguimos desenvolver esse processo de forma progressiva e integrada com toda a comissão, fecha aspas. Eu vou trazer também a fala da Paula Antunes, que é coordenadora de saúde e performance, e ela falou sobre investimentos do clube e sobre como o trabalho é realizado de forma integrada. Abre aspas. Os investimentos do clube na área da saúde e performance têm impacto direto na qualidade do trabalho. Tivemos avanços importantes no Centro Integrado de Saúde, tanto em estrutura quanto em equipamentos, o que amplia nossas possibilidades de reabilitação e recovery das atletas ao longo do calendário competitivo. O Departamento de Saúde e Performance trabalhou de forma integrada durante toda a pré-temporada, com foco em preparar as atletas para as demandas físicas, promover evolução física e reduzir possíveis fatores de risco. Tivemos um baixo índice de lesões no período, o que é um indicador positivo do processo, e seguimos confiantes de que esse trabalho contribua para um ano consistente dentro de campo, fecha aspas. Então agora, bora falar dos jogos do time profissional, né? Até o momento, São Paulo disputou 2 partidas em 2026, 2 partidas válidas pelo Brasileirão e somou 6 pontos, 100% de aproveitamento. Foram 2 vitórias pelo placar de 2-1 sobre o Internacional, fora de casa, e sobre o Bahia, em casa. Aí o próximo desafio é contra a Ferroviária, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, e que vai ser nesse sábado agora, dia 14 de março, às 4 horas da tarde, no CFA Laudo Natel, em Cotia. A Ferroviária, né, que na estreia perdeu para o Grêmio por 2-0, e aí na segunda rodada se recuperou, derrotou o Botafogo por 2-1. E é isso, gente. Chegamos ao fim desse boletim feminino do Arquibancada Tricolor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, deixa um hype, um comentário. Tudo isso ajuda demais o trabalho aqui do Arquibancada. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos e com suas amigas. Um beijo para todo mundo e até o próximo boletim.